Quero compartilhar uma palavra com os irmãos hoje, a mesma que eu compartilhei na quarta-feira. Cadê a cola? Sumiu a cola. Está aqui a cola. Eita, que até meio-dia chão. Irmãos, dia 26 e 27 desse mês, nossa festa, e é de suma importância, você que não veio no culto passado, não recebeu informação, nós estamos fazendo a pré-reserva, a Iris, o Rômulo, toda a galera aí está fazendo uma pré-reserva. Então, se você for vir, trazer algum convidado, é importante que você deixe os dados para a gente poder colocar mais água no feijão, tá bom? Só por isso. Se você não fazer a pré-reserva, quando chegar aqui, você vai entrar do mesmo jeito. Vai pensando que é bagunçado assim, vai. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Kraus, tá bem, Wagner? Tá bem, graças a Deus. Olha que bênção. Legal. O Márcio também. Cadê o Márcio? Ah, fala sério, Márcio. Que bênção, cara. Olha aí. Olha o Tião Márcio aí. Dá um abraço no Márcio, Tião. Já deu? Dá outro. Nós visitamos o Márcio. Ficou quase um mês hospitalizado. Ia fazer cirurgia do coração. Aí, quando ia entrar na faca, aí, ó, não precisou, curadaço. Tá zerado, Márcio? Glória a Deus. Então, cuida da sua vida, viu, mano? Cuida da sua saúde, porque da sua vida a igreja já está cuidando, tá? Fique esperto, Márcio, nós estamos de olho em você, hein? Que alegria, que legal, cara. A gente visitou o Márcio, mas Deus é bom. Glória a Deus. O pai do Denis também está melhorando, já está para ter alta, glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Essa semana também nós, ali no GR, nós oramos pela Hilary. Hilary é sobrinha da Vivi, acho que a Vivi nem veio hoje, e ela estava internada também, uma situação meio delicada, mas a gente ora, Deus ouve, o problema está resolvido. É simples assim. E ela já está em casa. Glória a Deus por isso. Que benção. Abra sua Bíblia. Eu quero compartilhar 2 textos. O primeiro é o Salmo de número 126. Tudo bom, Júlio? E o Cris? Ainda bem que ninguém nem entende nessa conversa, né, Júlio? Glória a Deus. Salmo 126. Vamos ler na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Aleluia.
Esse salmo é um canto de degraus feito pelo povo de Deus, louvando e agradecendo a Deus pela liberdade ou pela sua libertação do cativeiro babilônico. Esse povo, ao regressar para sua terra, saindo da Babilônia, eles encontram a terra devastada, os muros caídos, as construções todas no chão. Mas só o fato de regressarem para a sua terra e entenderem o livramento do Senhor, de deixarem de ser cativos, de deixarem de ser cerceados na sua adoração, na sua liberdade de culto, só o fato de retornar para a tua terra, eles entendiam que ali existia a mão forte do Senhor lhes dando a liberdade. Então, mesmo diante dos destroços, mesmo diante de toda aquela coisa talvez que os olhos naturais estavam vendo horrível, de muros caídos, prédios caídos, eles olham para o céu e diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, Ele nos libertou. Eu não sei como foi o seu testemunho de conversão, mas o que eu sei é que antes de me converter, eu estava preso, eu estava cativo, eu estava aprisionado. Mas um dia o poder do Evangelho, através da palavra de Deus, pregada a mim, fez com que tudo aquilo que era prisões, que me aprisionava, caísse por terra, e em minha vida viesse agora habitar o Espírito Santo, e este Espírito, todos os dias, faz com que eu tenha uma consciência plena, de que eu fora liberto, para glorificar a Jesus. Então, nos meus lábios precisa ter um cântico todos os dias. Todos os dias eu preciso reconhecer: grandes coisas fez o Senhor por mim. O problema é que muitas vezes nós ficamos olhando para as ruínas do nosso passado. Ficamos presos em tudo aquilo que passou. E às vezes, tem até algumas coisas boas que ficaram lá atrás. E a gente não quer avançar, porque tem algumas coisas boas no meio das ruínas, ou no meio do passado, no meio do cativeiro. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão, em nome de Jesus. Foi para a liberdade que Jesus te libertou. Não volte mais ao poder da escravidão. Você foi livre em Jesus. Mas pastor, como está difícil caminhar com Jesus nesses dias. São tantas demandas, tantas lutas, tantas dificuldades, tantas ideias, ideologias, o sistema parece que cada vez mais nos pressiona, nos oprime, cada vez mais parece que as coisas não vão avançar, parece que a gente vai sucumbir, parece que não, você não vai sucumbir, você já fora preso, agora você está liberto pelo poder do nome do sangue de Jesus. Talvez você vai chegar em um momento que vão tentar aprisionar o seu corpo. Vai chegar um momento que tudo aquilo que é físico, aos seus olhos naturais, você vai olhar e vai falar: não tem mais jeito, acabou. Deixa eu dizer algo para você: Jesus te libertou para viver uma vida ao lado dele. Então todos os dias nós precisamos cantar um salmo de louvor ao nosso Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós.
por isso estamos alegres. Mas eu não estou alegre, está triste, está tendo velório, está tendo isso, está tendo perca de trabalho, está tendo aquilo outro. Ei, aqui não se trata de coisas físicas. Aqui se trata de coisas espirituais, aonde o ladrão não rouba, aonde a ferrugem não consome, aonde o homem não tem o poder de definir ou interferir. Aqui se trata daquilo que é de Deus para a minha e para a sua vida. Então, pela fé, nós precisamos ter um cântico novo nos nossos lábios. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Só o fato de Jesus ter te salvado, meu irmão, já é motivo de toda a alegria. Olha para o seu vizinho e vê se ele é salvo. Checa no detalhe. Amém. Aleluia. Você veio hoje. Isso já é um grande prenúncio de salvação. Aleluia. Mas não é aqui que eu quero falar. Abra seu livro no segundo livro dos Crônicas. Capítulo de número 20. Nós vamos ler alguns versículos para a gente se inserir nessa história maravilhosa. Abre aí comigo. Segundo Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler a partir do verso 3. Aleluia. Então Josafá pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. 6. E disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Verso 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os dos montes Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago agora, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. 12. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia.
Todo o Judá estava de pé diante do Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, verso 14, estou lendo, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse, 15, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos disser o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Até aqui, estou com a cola grande aqui. Mentira, irmão, só 5 linhas. É que eu escrevi os versículos aqui para ficar mais fácil. Eu acredito que você já leu essa história. Se não leu, eu quero te inserir no contexto dela. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que quando nós estamos harmonizados com o coração de Deus, o próprio Deus vai nos alertar e vai nos preparar antes que o inimigo venha nos atacar. Quando você está harmonizado, aliançado, quando você está em Deus, com o coração de Deus, o próprio Deus vai te alertar e vai te preparar quando o inimigo vier contra você. Esse texto aqui conta a história do povo de Judá. Nesse momento, o povo de Judá, o povo de Deus, estava vivendo dias bons, estavam no apogeu. Josafá, ou da grande maioria dos reis que passaram por Israel, era um rei que estava se esforçando para colocar a casa de Deus em ordem. É bem verdade que se você for ler o livro de Crônicas, depois for ver a galeria dos reis, você vai ver ali que Josafá entra nessa galeria como um homem que andou em retidão diante de Deus, embora em alguns momentos você vê Josafá se desviando do percurso. Mas ele se esforçou para remover os ídolos da casa do Senhor. Ele se esforçou para que o culto fosse prestado corretamente. Josafá se esforçou para ser íntegro diante de Deus. Então, por conta disso, o reino de Judá está vindo num momento de apogeu, um momento de alegria, de prosperidade. Até parecia que não tinha mais guerra na terra. Lembrando que o povo de Israel, o povo de Deus, quando é tirado do Egito, e quando passa por aquele processo de discipulado pelo próprio Deus no deserto, então o povo agora precisa aprender a guerrear, porque eles têm que conquistar terras. Canaã precisa ser conquistado. Então o povo agora começa a se especializar em conquistas, em guerras, em estratégias de guerras. Mas aqui parece, João, que não está tendo mais guerra. O povo está tranquilo. Até que, se você ler o versículo de número 1 do capítulo 20, 3 reinos decidem se organizar para invadir Judá. 3 reis, 3 povos decidem se organizar para tomar de assalto aquela nação. Então, enquanto Josafá e todos os seus súditos estão lá de boa, do outro lado, o inimigo está se organizando
para invadir a terra do povo de Deus. Primeira coisa que eu queria abrir e fechar um parênteses. Cuidado com o apogeu. Cuidado com o lugar de descanso. Cuidado com esse momento que não, está tudo beleza. Está tudo maravilha. Não preciso orar. Não preciso jejuar. Não, o que me cabe agora é gastar o dinheiro que eu ganhei. Usar regaladamente tudo aquilo que eu consegui com o meu próprio esforço. Cuidado. Enquanto você cochila, o seu adversário está se organizando para vir contra a sua vida. Enquanto estivermos aqui, irmãos, preste atenção, nós vamos ter inimigos. Enquanto vivermos nesta terra, nós vamos ter inimigos. O primeiro inimigo, e talvez o inimigo mais cruel do ser humano, se chama eu. Diga comigo, eu. É você mesmo. O eu é o meu pior inimigo. E esse inimigo é difícil lutar com ele, porque ele dorme comigo, ele acorda comigo, ele vai para o trabalho comigo. As conquistas que preciso ter, ele está comigo. Nas derrotas, ele está comigo. O eu constantemente quer fazer aquilo que eu não quero fazer. O eu constantemente está militando contra o Espírito que Deus soprar em mim, que Deus enviara sobre mim. O eu constantemente está querendo abortar os meus sonhos. O eu constantemente está querendo abortar os sonhos de Deus para a minha vida, para a sua vida. Então o eu é um dos piores inimigos do ser humano. Depois vem Satanás. Depois vem o sistema, o mundo. Mas se o eu estiver posicionado em Deus, quem é Satanás? Quem é o sistema? Quem é o mundo? Então, constantemente nós estamos lutando, e enquanto estivermos aqui, nós vamos ter inimigos. Então, por isso que eu digo para você, cuidado. Se blinde espiritualmente, porque o inimigo está ao derredor, tentando tragar aquele que ele achar vacilando. Então, esses reinos se organizam. Só que enquanto eles estão se organizando, o próprio Deus já está trabalhando. Porque Deus conhece a nossa vulnerabilidade. Deus sabe o quanto somos dispersos. Sim ou não, irmão? Já pensou, irmão, todas as vezes que a gente foi pego aí no contrapé, dando mancada, achando que ninguém estava vendo, e se Deus fosse nos tratar na mesma moeda, o que seria de nós? Mas Deus é um Deus de misericórdia. E a Bíblia diz que enquanto esses homens estão tramando, e enquanto Josafá está aqui desse lado do muro, tudo bem, alguém, a Bíblia não fala quem, mas alguém percebe uma movimentação no povo que está tramando contra o povo de Deus. Alguém percebe uma movimentação estranha lá no meio daquele povo, e vem contar para o rei Josafá. E chega até Josafá e diz: olha, Josafá, os moabitas, os amonitas e os dos montes Seir estão se organizando para invadir a terra. A Bíblia diz que quando Josafá, João, ouve isso, ele teve medo. Ele sentiu-se medo. E olha que coisa interessante. O medo é um sentimento que todo ser humano tem, sim ou não? O medo, na verdade, eu acredito que Deus colocou em nós até para nos proteger. Porque pensa, você sobe num prédio, olha lá para baixo, fala assim: não, eu não vou pular daqui, tenho medo. O medo é proteção. Ah não, vou atravessar a marginal em dia de pico. Que você está louco? Eu tenho medo. O medo é proteção. Mas muitas pessoas têm o medo como um limitador. O medo não os deixa avançar. O medo não os deixa conquistar. O medo os limita, os prende. Então nós precisamos discernir, o medo precisa ser para nós um instrumento de proteção e não de limitação. Eu preciso ter medo quando eu vou pecar. Você precisa ter medo quando o pecado bater na sua porta. Medo, mas medo do quê? Medo de perder sua salvação. Se eu vacilar, eu posso ir para o inferno. E se eu vacilar na hora que Jesus está vindo buscar a sua igreja? Então, esse medo é proteção, vai me proteger de me lançar no inferno.
Agora não, eu preciso fazer um investimento, eu preciso alcançar um objetivo, mas eu estou com medo. Não, cuidado com esse medo. O medo não pode ser fator de limitação, de limitador para mim e para você. Ele tem que ser um sentimento de proteção. Muito bem, a Bíblia diz que Josafá tem medo. E eu percebo aqui que o medo que Josafá teve foi um medo de precaução. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando ele ouve essa mensagem, ele tem medo. A Bíblia diz que ele se posiciona. Fala comigo, posicionamento. Não, melhora isso, diga posicionamento. É a primeira coisa que Josafá faz. Ele ouve a mensagem, ele tem medo, mas rapidamente ele se posiciona. Ele vai para frente da congregação, ele chama todo mundo, todos os súditos, vem cá que eu tenho uma palavra para vocês. Ei, o inimigo está vindo contra nós. O inimigo está vindo contra nós, mas eu vou orar ao Senhor. E a Bíblia diz que Josafá começa a orar ao Senhor, está aí a partir do versículo 6. E ele diz lá, nós lemos aqui, Senhor. Verso 6. Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Ele começa a reconhecer a grandeza de Deus. Você não vê ele primeiro dizendo, estou com medo, me livra, a casa caiu, eles vão acabar com a gente não se preparou, não tem soldado pronto, não tem armas prontas, e agora vamos morrer. Não foi isso que Josafá fez. O medo dele fez com que ele fosse aonde? Em Deus. Então ele ora, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Ele reconhece o poder de Deus. Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está toda força e poder, e não há quem possa resistir. Dá mais um pouco de retorno para mim, Ju. Eu estou gritando demais. Não há quem possa resistir. Então Josafá vai reconhecendo o poder de Deus. Aí no verso 7 ele fala, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante de Deus, diante de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Então Josafá, ele faz uma referência à memória. Deus, eu sei o que o Senhor fez com o nosso amigo Abraão. O Senhor fez uma aliança. Josafá não está querendo lembrar a Deus de nada. Josafá está dizendo para Deus, eu sei que o Senhor tem uma aliança com o meu pai. Nos dias de lutas e de dificuldades, nos dias de guerras e aflições, no dia em que os inimigos se levantam contra nós, nós precisamos nos lembrar de quem nos salvou. Você precisa lembrar de quem te salvou. É por isso que nós começamos essa mensagem dizendo para você, tenha um cântico novo nos seus lábios. Então ele continua orando a Deus. E ele continua lembrando, falando de Deus, que ele não se esquecera de tudo que Deus fizera por ele. No verso de número 12, ele diz assim, olha, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque não há força em nós, não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, ou seja, ele reconhece que ele, por ele, pelo povo, não tem capacidade alguma de lutar esta guerra. O problema é que às vezes, meus irmãos, nós ficamos lutando guerras que nós sabemos que nós não vamos vencer por nós mesmos. E a gente insiste. E nós vamos perdendo cada dia mais a nossa força, a nossa capacidade de compreensão. E a gente fica ali, tentando lutar uma guerra que você não vai vencer. Quem vai vencer essa guerra é Deus. Então Josafá, ele reconhece isso, e ele fala, olha, eu não sei, diante disso, Senhor, eu não sei o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Ele termina a oração dele assim. O povo vem contra mim, os inimigos vêm contra mim, Deus. Não sei o que fazer, não tenho forças, não tenho condições de lutar,
não tenho condições de dar conta dessa situação. Porém, os meus olhos estão postos em ti. Nunca tire os olhos do seu Deus. A Bíblia diz que nós não podemos desviar para a direita e nem para a esquerda. Os nossos olhos precisam estar em Deus. Você sabia que o nosso Deus nunca perdeu uma batalha? Irmão, nosso Deus nunca perdeu uma guerra. Ah, pastor, mas eu já perdi. Eu já perdi várias, irmão. E às vezes fico tentando lutar aquelas que eu já perdi. Já perdi, irmão. Quem já ouviu aquela frase, vou correr atrás do prejuízo? Quem já falou? Só meia dúzia, o resto é tudo santo. Todo mundo fala, vou correr atrás do prejuízo. Louco, quem corre atrás de prejuízo é louco. A gente corre atrás do lucro. Mas a gente quer ficar guerreando guerras que a gente já perdeu. Quando na verdade nós deveríamos olhar para o nosso Deus e falar, Deus, eu perdi, mas o Senhor nunca perdeu uma batalha. Os meus olhos estão em ti. Eu reconheço que sou frágil, falho, pecador. Eu reconheço que a minha carne é falha. Eu reconheço que existem em mim desejos egoístas, egocêntricos. Eu reconheço que em mim existem coisas que eu luto, mas hoje no nome de Jesus, ei, deixa Deus guerrear essa guerra por você. Você não dá conta não. Eu não dou conta. Eu preciso reconhecer o poder e a soberania deste Deus que eu sirvo. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Josafá, ele se posiciona diante do povo e faz essa oração. Quando Josafá termina de fazer essa oração, ele fala, olha, vamos fazer algo mais intencional. Vamos lutar com as armas que nós sabemos que nós podemos lutar. Nós não temos metralhadora, nós não temos canhão, nosso material bélico é muito pequeno diante dos nossos inimigos. Porém, os nossos olhos estão em Deus, então vamos jejuar. Vamos fazer um jejum. Posicionamento. A Bíblia diz que Josafá convoca todos, crianças, jovens, anciãos, todos para fazerem um jejum. E foi um jejum de um dia. A Bíblia diz que enquanto existiu esse posicionamento no coração do rei Josafá, de levar o povo ao jejum, de orar, de clamar diante do Senhor, a Bíblia diz que no mesmo momento, Deus levanta um profeta no meio do seu povo. E esse profeta era dos de Asaf. Se você for checar na Bíblia, teóloga está aí. Asaf não gerava profeta. Não tinha profeta na escala dos Asaf. Asaf eram cantores. Eram homens que salmodiavam, cantavam. O papel dos de Asaf era levantar um clamor de adoração, de dança, de alegria diante de Deus, mas ainda não tinha histórico de profetas. Mas a Bíblia diz que enquanto o rei se posiciona, enquanto ele conclama um jejum, a Bíblia diz que Deus levantou um profeta. E o profeta foi o seguinte: ei, Josafá, fica tranquilo. Do Senhor é esta guerra. Descansa. Essa guerra você não vai ter que lutar. Essa guerra você não vai ter que batalhar. Essa guerra você não vai precisar despender dos seus esforços naturais. Essa guerra é do Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando o rei recebe essa palavra, essa profecia, quando o povo recebe essa profecia, há descanso na alma do povo. O povo discerne. E aí a Bíblia vai dizendo, e para reforçar, diz assim, olha, credes
nos teus profetas, estais seguros. Credes na palavra do profeta e vocês vão prosperar. Mas como crer num profeta que não é profeta? Como crer num profeta que é cantor? Como crer em alguém que ainda não havia se manifestado para entregar uma palavra assim? O que eu entendo, meus irmãos, é que quando Deus quer abençoar o seu povo, a sua igreja, se precisar, Ele dirige até uma mula para falar com você. Se precisar, Ele vai ressuscitar até as pedras para clamar. Não tem nada e ninguém que possa interferir nos planos que Deus tem para o seu povo. É por isso que os nossos olhos precisam estar em Deus. Nesse domingo a palavra para mim e para você: ei, coloque os seus olhos em Deus e se posicione. Tem muita gente que coloca assim os olhos em Deus e fica ali. Não, a palavra é: coloque os olhos em Deus e se posicione. É um jejum, é oração, é um clamor, faça um clamor, mas se posicione com os seus olhos diante do seu Deus, porque há livramento para você, há um escape para você. Enquanto os teus olhos estiverem no problema, enquanto os seus olhos estiverem lá nos de Moabe, lá nos montes Seir, enquanto os seus olhos estiverem nos inimigos, você vai enfraquecer, você vai ter medo, o medo vai te paralisar. Mas quando você colocar os seus olhos em Deus, Ele vai dizer para você: se posicione e veja o poder que eu estou realizando. Aleluia! Foi o que aconteceu. A Bíblia diz que o povo vai dormir, descansa aquela noite, jejum. Eu fico imaginando todo mundo indo para casa, Ali, e a instrução do rei Josafá: jejum. E você sabe que o povo de Deus, irmão, não bebe, mas o povo come, é ou não é? Fala sério, o povo para comer. É que vocês não foram lá no meu GR, hein? Meu não, no GR lá na casa da Elô. Meu irmão, lá é substância. Hein, Dani? A gente precisa se preocupar, a gente tem que controlar a boca, porque os irmãos comem, e tem que comer mesmo. Crente é uma bênção, irmão. Falou em comida, é nós, arrebenta. Glória a Deus. Então eu fico imaginando aquele povo, aquelas crianças naquele dia, né? Mãe, não tem nada aí não, mãe. Um pão asmo, um bolo seco, nada, filho. Jejum, posicionamento. A Bíblia diz que eles acordam no dia seguinte. E quando eles acordam no dia seguinte, a instrução de Josafá agora é para que os cantores, os de Asaf, vão à frente do povo, salmodiando e cantando hinos de louvores a Deus. Então o povo acorda já com um cântico nos lábios. Não acorda ninguém preocupado se o que está acontecendo do lado de lá. O que aconteceu com o meu inimigo? E agora? Será que o jejum fez efeito? Será que aconteceu alguma coisa? Não. O povo acorda e Josafá está lá posicionado. Então agora é hora de cantar. Jejuamos, clamamos, oramos. Então agora é hora de cantar. E eles começam a cantar. Eu fico imaginando eles cantando aquele louvor aqui do 1000 graus. Som da festa vai surgir, tua noiva nascerá, e ouvirá um novo som de aleluia. Eu fico imaginando o povo cantando. A Bíblia diz que enquanto eles cantam, os inimigos estão se desentendendo entre eles. Os de Moabe estão se desentendendo com os dos montes Seir. Está uma confusão na mente deles. Eles não entendem nada e começam a brigar entre si. E o povo desse lado aqui, o som da festa vai. Eu fico imaginando, não está no texto, irmão, mas eu fico imaginando a Asaf, né? Se ele é da CEP, ele já liberou o jejum. Nessa hora ele já liberou. Café da manhã para todo mundo. Está liberado para cantar cheio de gás. Enquanto eles cantam, a 40 quilômetros dali, do outro lado,
os moabitas, os amonitas e os do Monte Seir estão brigando entre si. Aqueles que outrora se organizaram para vir invadir Judá, agora estão se destruindo. Um espírito fora liberado sobre eles, um espírito de confusão na mente, e eles começaram a se degladiar, se matar, matando um ao outro. Enquanto isso, Josafá e o povo estão indo, o som da festa, e estão indo, e estão indo, e estão indo, e quando chega, irmão Roberto, no cume do monte, eles olham para o vale, e estão todos os soldados estirados ao chão, não tem ninguém vivo. Israel não pôs mão em arma, Judá não pegou em foice, o Josafá não desembanhou a sua espada, Asaf não pegou em flechas, mas a Bíblia diz que quando eles olham do monte, os seus inimigos estão todos abatidos. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você. Quando você se posiciona, o Deus Todo-Poderoso age em seu favor. Não há ação de Deus na vida de crente que não quer se posicionar. Não tem como. É preciso posicionamento. Muito bem, agora o povo de Deus é vitorioso. O reino de Judá está mais vitorioso do que nunca. São vitoriosos. Mas deixa eu falar para você, há uma diferença entre vitória e triunfo. A vitória diz respeito à guerra que você venceu, aquilo que você alcançou. Então você entra na guerra e tem vitória. Legal. E o triunfo, pastor? O triunfo é entrar na guerra, sair vitorioso, mais bem sucedido de quando você entrou. Que isso? Quando o povo vê aqueles mortos, aqueles soldados todos caídos no chão, a instrução de Josafá para eles foi o seguinte: desce lá e vê que tem alguma coisa boa lá. O povo de Israel desceu todo mundo. E quando desce, a Bíblia diz que eles levaram 3 dias para pegar todo o ouro, tudo que tinha, o despojo da guerra, tudo que tinha de bom naquela guerra. Eles levaram 3 dias para recolher tudo. Judá já era rico, sai diante de uma guerra que não batalhou, mais rico ainda. O que isso significa para mim e para você, espiritualmente falando? Que a guerra é para lhe dar vitória, mas não apenas vitória, é para te fazer triunfante. Então, esses dias de lutas e de guerras, se seus olhos estiverem em Deus e o seu coração posicionado em Deus, se prepare para triunfar. Se prepare para viver dias de triunfo. O que é isso, pastor? É vitorioso e próspero. Você já viu aquelas pessoas que voltam da guerra? O cara volta, você olha para ele assim e fala: mano, você está zoado, de onde você vem? Da guerra. Rapaz, mano, você foi atropelado lá e passou um cavalo em cima de mim. Faraó, seus cavaleiros me atropelaram, mas eu resisti firme, viu? Estou aqui firme, viu? Faltando uma perna, um dedo. Levaram tudo que eu tinha, mas eu estou aqui firme. Venci essa guerra. Não. Você vai vencer e triunfar. Você quer ver um exemplo disso? Jesus na cruz. Satanás achou que havia vencido. Matei o Filho de Deus. E quando na verdade existia uma festa no céu, porque Jesus havia cumprido um propósito para que toda a humanidade fosse liberta, livre. Então Satanás está em festa, o inferno está em festa, até que o homem da vitória decide sair de lá triunfante. A Bíblia diz que Jesus pega a chave das mãos de Satanás. A morte não tem poder sobre Jesus Cristo. Às vezes nós olhamos
para esse relato bíblico, e o que nós vemos é a humanidade de Jesus, é o corpo de Jesus dilacerado, é as mãos de Jesus furadas, os pés de Jesus furados, e isso causa temor e angústia em nós, porque a gente olha e fala: nossa, esse Jesus é fraco, esse Jesus deixou, morreu, mataram esse Jesus. Não, ninguém conseguiu matar Jesus. A Bíblia diz que Ele se entregou por mim, por você, foi Ele quem se entregou. Mas o Jesus que a Bíblia também me ensina, e é esse que eu creio, é o Jesus ressurreto, é o que fora transformado com um corpo glorioso, é aquele cujos seus olhos é como relâmpago, é como chama de fogo, é como as suas vestiduras brancas e reluzentes. É este Jesus que venceu e está triunfante e vive entre nós através do Espírito Santo. É para esse Jesus que eu e você tem que olhar. Onde estão os seus olhos, meu irmão? Onde você tem colocado os seus olhos? Seu coração está temeroso? Ah não, pastor, é a política. Agora é o candidato A, o B, o C. Ah, pastor, é isso, é aquilo outro. Que será de nós agora? Oh, meu irmão, se os seus olhos estiverem em Jesus, prepare-se para sair da guerra triunfante. Prepare para pegar os despojos da guerra. Prepare-se para prosperar. Não, pastor, você está falando. Em Deus nós faremos proeza. Não há inimigo que possa resistir o poder do nosso Deus.